Mais pra cima pra não aparecer a mesa? Não, porque tá muito... Não tem 3/4, 2/3. Ó, como o rostinho da Ana é lindo. Vocês estão vendo, gente? Nossa, agora que eu vi, desculpa. Hoje tem que avisar. Helena, escreve aí como é que a gente avisa. Escreve o prompt aí pra gente só fazer a propaganda direito, informar as coisas direito, por favor, salva a gente. Pessoal que tá entrando aqui pelo da Ana, a gente tá ajustando porque essa filmagem vai pro nosso canal do YouTube. Então, ela é deitada mesmo. Isso. Né? Ela é assim. Ela tá só com a cabeça pra baixo e ela tá assim, amiga, na diagonal. Calma, coisa pra mim. Ah, tô calma. Tô calmíssima. Pois é. Agora... Tá. Então agora só vira. Socorro, Deus. Tem que vir mais. Vai ser um pouquinho mais pra... Pois é, mas e ele? Não, mais pra cá. Perdão. Mas... Vai pra cá, eu arrumo lá. Tá, o importante tá é a bom. gente estar no lugar Ai, tô certo. certa. Entendeu? Aham. Aí, agora acho que tá. Tá. Então tá bom. Então agora, todas as lives da Realize vão estar na íntegra no nosso canal no YouTube. O link está na bio. Tão chique, só falta a gente ter patrocínio, né? Assim, e essa live é patrocinada pela Amazon, pela JBM, pela BPMC, quem mais que a gente fala, amiga? Pelo BCBA, que a gente fala muito do código de ética do BCBA. Aí sim. Não é? Ó, a Flávia dizendo que coisa boa, verdade. Ó, gente, eu tenho que fixar esse comentário porque a gente vai perder. Então, desculpa, amiga. O da Helena. Não, esse não, amiga. O de cima. Esse aí, ó. Agora todas as lives, que aí a gente vai falar. Muito bem. Massa, o som tá bom? Vocês estão ouvindo a gente? Vocês estão ouvindo a gente, porque agora o microfone é pra oficial, que é aqui. Nesse daqui. Essa é a nossa primeira live oficial, deitadinha, que vai pro nosso canal do YouTube. Ok, então vamos começar. Gente... vou fazer a introdução da nossa live de hoje. As pessoas perguntaram pra gente por que a live é quinta-feira na hora do almoço. Aí eu acho que vale a pena a gente dar uma explicada. É quinta-feira porque é o dia que a gente pode, nós duas ao mesmo tempo, a gente consegue na nossa agenda. É na hora do almoço porque a gente acha que à noite tem vários outros eventos concorrentes, né? Tem várias outras coisas que vocês vão querer fazer, não só assistir, mas ficar com a família, rolar Instagram para outras coisas, enfim. E porque a gente acha que essa hora de almoço, querendo ou não, é um horário que as pessoas estão pelo trabalho, então elas estão ativas. E a gente tem feito essa aposta e tem funcionado. Então, é quinta por isso. É tipo tatuagem. O que significa? Significa que eu tinha dinheiro e meu tatuador tinha horário. Exatamente. Então, essa é uma coisa. A outra coisa que a gente estava discutindo, hoje a gente dividiu a nossa live em 3 momentos, que são as nossas partes. Nós dividimos, não faz essa cara. Nós dividimos em 3 momentos. Um primeiro momento é a contextualização do lugar que a gente fala. O segundo momento é a contextualização do que a gente enxerga desse cenário, né? E o último ponto é a gente vai circunscrever o cenário e as relações dentro do guarda-chuva da ética. Ou muitas vezes da falta de ética, né? Que é o que mais acontece. Então a gente vai começar falando da contextualização do lugar que a gente fala. Eu falo e tu completa? É muito importante que a gente diga que nós sabemos as coisas que acontecem. Nós sabemos os arranjos que estão ocorrendo e por que eles estão ocorrendo. Então, às vezes, nós estamos ficando com a sensação de que vocês estão entendendo que a gente não conhece a realidade. Então, que fala, mas na vida real as coisas funcionam assim, assim, assim. Na vida real, para fazer acontecer,
a gente vive a vida real, né? A gente vive exatamente esse mundo, a gente está sofrendo as consequências desse cenário, desse contexto, dessas relações, e é precisamente porque nossos comportamentos estão sendo consequenciados pelo que está acontecendo, que a gente tem agido dessa forma. Que forma? A gente tem feito lives regularmente, a gente tem feito postagens regularmente, a gente tem respondido com muita atenção os comentários de vocês nas nossas postagens, com muito cuidado, contextualizando muito, justamente porque a gente sabe o que acontece. Então, acho que isso é importante. E eu acho que, inclusive, a gente tem uma posição privilegiada de estar em contato com o que acontece por meio, né, de diversos pontos de vista, em diversos lugares diferentes do país, com diversas prestadoras de serviço que têm contato com diversas operadoras de saúde e com outros tipos de atendimento. Então, eu também chego a me incomodar mesmo. Então, assim, meu sentimento é de desconforto quando, né, os comentários sempre começam com "mas no mundo real", ou "eu concordo com você que isso deveria ser o ideal", mas no mundo real, yada. Como se a gente não fizesse parte do mundo real e como se a gente não estivesse falando de questões muito reais, muito materiais no nosso contexto. Isso. Né? E com as quais a gente está em contato diretamente. Isso. Diretamente. Os nossos clientes, inclusive, nos procuram porque nós prestamos um serviço de consultoria para ajudá-las a sair dessa realidade do mundo real, que tá péssimo. Né? Muitas vezes é procurando a gente, dizendo como que eu respondo adequadamente a esse laudo. Como que eu respondo adequadamente a esse e-mail da operadora de saúde? Então, eu sei que muitas vezes... Não, eu não sei. Eu apenas posso imaginar que quando vocês assistem a gente às quintas-feiras, apenas às quintas-feiras, vocês olham para duas mulheres irritadas, brabas, e que ficam falando e apontando o dedo e sendo sarcásticas. Esse comportamento foi selecionado, eu preciso dizer isso para vocês. Né? Esse comportamento, ele não existe no vazio, no vácuo. Ele foi selecionado. E ele foi selecionado por quê? Entrando na nossa segunda pauta, porque hoje nós estamos brilhantes. Muito humildes. Nossa, eu tô... Nós somos adoráveis e brilhantes. Eu tô fazendo a lista das coisas. Ai, gente, eu tô passando... Amiga, eu tô passando... Eu sempre falo, eu gostaria de ter um dia... sentir como é ter a autoestima de um homem. Não é? Um homem branco, hétero, cis? Nossa, eu queria ter um dia só pra experimentar como é que é isso. E aí, então, falando, né, sobre isso, esse nosso comportamento, ele foi selecionado. Mulheres, para serem ouvidas, elas precisam impor a voz. Né? Mulheres, para serem ouvidas, precisam dizer o óbvio. Né, que o homem não precisa, porque, nossa, né, já tá lá, e a gente precisa sinalizar que a gente não precisa ser explicada, tipo, o que elas quiseram dizer foi. Nós sabemos dizer com precisão, clareza, certeza, raciocínio crítico e lógico, construído, e a gente sabe do que a gente está falando. Então, eu acho que isso que é importante. E quando eu digo a gente, isso não se encerra apenas na Lidiane e na Ana. Nós, mulheres, sabemos o que estamos fazendo. E aí a gente entra nisso que nós precisamos fazer uma análise molecular desse cenário, que é um cenário que me gritou muito aos olhos, não é a primeira vez que a gente vê isso, mas me gritou muito aos olhos nos comentários da nossa última postagem, aqui no perfil da Realize, que é o quê? Dizendo, mas é como o juiz pede,
mas é como o advogado diz que tem que ser para poder a gente conseguir eliminar. Mas é como o médico, e a gente sabe que o CRM do médico pesa para isso acontecer. E apesar de ter um artigo no feminino aí, ela é só uma fachada, mas a operadora só aceita o nosso tratamento. Por isso que eu prefiro chamar de o plano de saúde, porque assim fica tudo na mesma sala. O plano de saúde só atende, só recebe, só presta se vier com um laudo de um médico. Então, o plano de saúde é o jurídico e o diretor, que em sua grande e esmagadora maioria são homens. Então e em contraste a isso, as pessoas que estão na atenção direta à pessoa autista, na gestão, no cuidado, na relação, tudo, né, são em sua grande maioria mulheres. Então a gente está falando sim de uma questão de gênero quando a gente está falando sobre a profissão e a prestação de serviço em análise do comportamento para a pessoa autista no Brasil hoje. Exato. Então, não dá para descrever o lugar na onde a gente fala, aquilo que, o contexto, né, que determina o que a gente fala, como a gente fala, o tom em que a gente fala e para quem a gente fala, sem chegar nas questões de gênero. Porque nós somos duas mulheres em contingências patriarcais, certo? Como a maioria de vocês aí. Isso. Certo? Então, por mais que a gente tenha consciência disso e tente conscientemente, né, estabelecer condições de autocontrole do nosso próprio comportamento, isso. A gente foi socializada numa condição patriarcal, a gente faz uma ciência que é majoritariamente masculina, apesar da profissão ser majoritariamente feminina, o que já é a cara, né, de condições patriarcais, ou seja, a produção, conhecimento e tomada de decisão é masculina e a implementação, o serviço de base, a execução é feminina. Então, isso tem que ser levado em consideração, né, quando a gente está falando do nosso lugar de fala. Lugar de fala veja, conheçam quais são as condições e contextos, né, que estão influenciando, determinando o que eu falo, por que eu falo, que tom eu uso para falar, como eu falo e para quem eu falo. Então, essa é uma condição, sim, tá na base de tudo, radical, inclusive. E isso precisa ser contextualizado para a gente dizer, para fazer uma retomada no primeiro ponto da live, né, no nosso primeiro ponto, que é a gente sabe como as coisas funcionam, mas não é porque elas estão assim que elas precisam permanecer assim. Então, a gente precisa de estratégias, a gente precisa primeiro a gente precisa nomear. Sim. Se você quer agir, você precisa nomear. Então a gente precisa denunciar o que está acontecendo, porque essa é a palavra. Então se a gente não fala, a gente sabe, mas no mundo real não funciona. Então como é que a gente pode fazer para funcionar? O que será que precisa fazer para funcionar? Eu acho que essa fala naturalizadora, né? Porque esse tipo de e conformadora, assim, ela é naturalizadora, ela serve justamente para que a gente se conforme. Né? Então, e vejam como ela sempre ou com sujeito oculto, ou sem sujeito, ou num tempo passivo em que, né, as coisas são como são, é assim que o mundo no mundo real é assim, idealmente deveria, mas eu preciso, né? Então, a gente usa esse tipo de linguagem para se conformar, né, a um tipo de controle social, né, que está fazendo de tudo para se manter no controle. Exato. No momento em que a gente identifica esses mecanismos de controle e começa a produzir contra-controle, ou seja, a gente começa a tentar eliminar a fonte de controle, né, ou sair do contexto de controle dessa fonte,
a gente começa a sofrer consequências disso. Exato. Né? Então, retaliação, ou seja, Cancelamento. Né? A gente não sofreu nada disso, tá? Por enquanto é só uma irritação, né, com esse tipo de argumento, né? Ai, mas é assim no mundo real, mas e se não fizer assim eu não consigo? Ok, então faça isso e consiga o que você precisa conseguir agora. E é precisamente para isso que a gente está aqui. Então, o que a gente mais foi treinada a fazer, né, é analisar funcionalmente contextos e trabalhar na implementação de variáveis antecedentes e consequentes que modificam os contextos de comportamento e topografias e respostas. Então, é precisamente sobre isso. E eu entendo que o que a gente faz aqui, hoje eu tô muito humilde, amiga. Eu entendo que o que a gente faz aqui é uma função social do analista do comportamento, porque a gente está fazendo análise das coisas como elas estão acontecendo na vida real. Então é a análise da cultura. A gente entende que são diversos entrelaçamentos, a gente entende a complexidade da coisa e muitas vezes a gente também se percebe sem saída. A gente olha e fala, e agora? Putz. Então não é, e aí eu peço de novo que a Ana me ajude nessa explicação, uma vez que ela é a doutora nisso, que é em EFT, amiga. Então, a gente entende que existe... Ai, me perdi, fui fazer piada, tá vendo? Droga. Tá, a gente... que a gente sempre... A gente tende a colocar, de maneira costumeira, as coisas em moldura de oposição. Ou é pelo plano de saúde, ou é particular. Em nenhum momento a gente falou isso. Em nenhum momento. Então, não é assim, então se não é pela operadora de saúde, mas eu não posso pagar. Mas E agora você está numa relação hierárquica, né? Que não tá te servindo. E você está fusionado ali do eu não posso pagar, eu tenho que aceitar porque eu não tenho dinheiro. Ela é hierárquica e ela é deítica, né, no eu, isso, eu, aquilo, portanto, eu tenho que me conformar. E eu me conformando, esse é um repertório de esquiva. Né? E me conformar me poupa do desconforto como mulher de ser xingada, de ser cancelada, de ter, né, a minha imagem ou o que as pessoas pensam de mim, né? O meu rótulo de maluca, de doida, de treteira. Ela vem, ela fala disso de novo, né? E eu acho que assim é uma microcultura, mas a gente pode trazer para macrocultura. Domingo, agora, que dia é domingo? Dia 6? Domingo, agora, nós teremos a eleição em todas as cidades e municípios do nosso país para prefeito e para vereador. Vereador. E durante muitos anos, eu sempre me beneficiei, de alguma maneira, desse discurso mas não tem jeito, não tem em quem votar, não tem, todo político é bandido, todo mundo não presta, pelo menos esse rouba mais faz. São as diversas frases, né? E uma que eu acho que é a narrativa mais potente que existe. Mas não adianta votar em quem eu acho que é bom, porque não tem chance de ganhar. Então a narrativa do voto útil serve a quem? A quem tá no topo. Quem tá no topo. Só serve a quem tá no topo. E aí quem tá no topo se perpetua no topo. E eu tava vendo um dado que passou. A gente pode recuperar depois e ver, né, o quão substancial ele é. Mas a maioria da população que vota no nosso país é feminina. A maioria das pessoas que estão no Congresso 52% da são população femininas, é amiga. De mulher. O Congresso tem hoje, se não a menor, uma das menores participações femininas da história da democracia brasileira.
Então, como é que a gente quer se sentir representada, ouvida e validada se a gente não coloca pessoas capazes, porque eu acho que o homem nasceu sem a capacidade capazes de compreender o que a gente fala. Porque quando a gente... a operadora de saúde, a ONS também. A ANS também está sendo conivente. Então, não é... E se você for olhar, a gente está cercada. Não tem para onde sair, né? Então, eu acho que assim, a Helena está colocando, né? É como se, já que a realidade é assim, não podemos nem questionar, apontar que está errado e tem que mudar. Já que é assim, vamos dançar conforme a música, em silêncio, sem tentar mudanças, sem fazer barulho, sem chamar a atenção. Ficando com as pernas cruzadas. Eu, inclusive, tô com a perna cruzada aqui. Outro dia eu tava lendo um artigo que a maior diagnóstico de displasia do quadril é feminina, porque a gente passa muito tempo ao longo da vida desequilibrando o nosso quadril. E o homem arreganha as pernas. Então, ocupando o nosso espaço. Ocupando o nosso espaço. Então, esse cenário é perfeito para o ponto que a gente mais vai demorar agora na live, que é quando eu me calo, eu faço o quê? Eu dou jeitinho. Quando eu dou jeitinho, eu tô fazendo as coisas certas? O que será que eu tô fazendo? E a quem será que eu tô servindo? Se você dá um jeitinho para poder, né, se alinhar, né, a essa agência de controle, a esse poder estabelecido, porque se não for assim, não dá para fazer. Então, quando a gente diz, eu tenho que aceitar o que o plano de saúde exige, porque se não for assim, né, nem eu isso não vou meu filho vai ter. Nem isso meu filho vai ter, ou eu não vou conseguir, né, manter a minha empresa, a minha clínica, né, eu vou perder o meu ganha-pão, ou aquele, né, sonho que a vida inteira teve. Tem muito, né, amor envolvido aqui. etc, etc. Então é um investimento não só monetário, mas de emocional, psicológico, de tempo e de muita coisa. Então, quando a gente faz isso, então eu tenho que dar um jeitinho. Isso. Né? Mas eu não estou dando um jeitinho, ou seja, fazendo determinadas coisas que de alguma forma contrariam determinadas regras que eu deveria estar seguindo, mas é para um bem maior, porque eu estou dando um jeitinho para poder atender, ajudar essa família, a criança a ter um atendimento, porque eles só conseguem um atendimento pelo plano de saúde. Isso. Então vamos lá. Primeira pergunta. Então, quando a gente fala de comportamento ético, né? Comportamento ético é aquele comportamento que tem consequências, né? Para a pessoa, consequências para o próximo, ou seja, a pessoa diretamente envolvida naquela contingência entrelaçada, mas que também produz mudanças para os outros do futuro. Isso. Então é o bem pessoal, o bem do próximo e o bem dos outros do futuro. Então, quando eu consigo, né, emitir comportamentos que tenham essas consequências e que produzam essas condições, muito provavelmente eu vou categorizar esse comportamento como comportamento ético. Então vamos fazer essa análise, né, no jeitinho de cumprir aquilo que foi exigido pelos homens. Pelos homens, né? Então, o plano de saúde, o médico, o juiz, o advogado, o pai. Você já percebeu que nessa hora a gente fala, então, porque o pai tá procurando o melhor, porque o pai não pode pagar. Mas a mãe... Mas todas as outras vezes a mãe não faz, a mãe é louca, a mãe não segue, a mãe não isso, a mãe não aquilo. Verdade. Por que será que a gente faz isso? Fica a dica. Na dica. Né? Pense nisso. Então, assim, vamos lá. Quando eu faço o meu puxadinho, eu dou um jeitinho. Eu me beneficio? Eu tenho a consequência pessoal? Sim. Com certeza.
tem tanto reforço negativo de retirar a ameaça Exato. e o desconforto, diminuir a ansiedade, e tem reforço positivo, porque assim você continua sendo paga pela prestação de serviço. Status, porque a sua empresa está funcionando, E aí, crescimento. tudo que é condicionado, né, a esse tipo de reforçador. Isso. E eu acho que tem também um reforçador intrínseco, que é você se sentir bem por estar atendendo a criança. Também acho. Por que você se sente bem nesse momento é alguma coisa que a gente vai discutir na terapia, mas o fato é que essa condição também pode servir como selecionadora e mantenedora desse comportamento. Com certeza absoluta. Né? Ok, então tem vários reforçadores pessoais que mantêm, selecionam o seu comportamento, dá um jeitinho. Vamos para consequência para o próximo. O próximo bem próximo. O próximo do agora. O próximo direto, que está envolvido na contingência aqui. Para o seu cliente e a família dele. Quais são as consequências? Ele vai continuar sendo atendido. Bom, ele vai continuar dependendo do plano de saúde para poder ter acesso a esse atendimento. Isso não é tão bom. Isso não é bom. Por que não é bom? Porque tira a autonomia dessa pessoa. Que está sujeito a escolhas e regras do plano e não aquelas que são as melhores para ele. Uhum. Ele tem a sua autonomia de escolher o que é melhor para ele, retirada dele. Então, já aí tem uma consequência que não é tão boa assim não, né? E essa consequência é produto do meu comportamento de dar um jeitinho. Achando que eu tô fazendo melhor por ele. Achando que eu tô fazendo melhor por ele. Pelo próximo direto. Ele tá recebendo o atendimento, mas ele tá recebendo o atendimento que ele realmente precisa e que vai ser, né, relevante na vida dele? Não, porque o plano de saúde não autoriza. Porque o plano de saúde provavelmente não tá autorizando a intervenção que tem que ser feita na casa, porque o problema de comportamento acontece lá, porque o banho é lá, porque fazer cocô xixi é lá, e na escola, que também não tá autorizando. E quando autoriza, é aquela coisa, a gente finge que manda um AT, a escola finge que aceita o AT, todo mundo finge que tá satisfeito e a criança tá se fudendo. Fato é esse. Né? Então, assim, tá beneficiando ele imediatamente a longo prazo? Não. Não está. Então, muito benefício e muito reforço para mim, pouco reforço e um monte de consequências prejudiciais para o outro e para os outros do futuro. Ixi, aí mesmo... Se a gente faz sempre um jeitinho e se a gente mantém as condições que fazem com que o nosso cliente, o próximo, o outro, continue sem autonomia, sem possibilidade de escolha e sem acesso ao que ele de fato realmente precisa, eu estou beneficiando a agência controladora, eu estou beneficiando os machos da questão. Então, o plano de saúde, o advogado, o juiz, o pai e todo mundo. Isso. Menos a criança, que deveria ser, né, o primeiro beneficiado. E que é o que a gente ouve ser declarado como, mas ele vai ficar sem atendimento. Né? E isso talvez justifique para a própria pessoa a manutenção desse comportamento que ela está emitindo. Então, sim, o nosso cérebro foi selecionado evolutivamente para justificar o que a gente faz. Né? Então, para os outros do futuro, as consequências, os produtos que eu estou gerando são péssimos, porque o meu comportamento de dar um jeitinho está permitindo a manutenção dessas práticas predatórias que retiram a autonomia do indivíduo, que não permitem que o indivíduo tenha acesso a um direito dele, que é saúde, educação, autonomia, liberdade, a busca pela felicidade. Manutenção e fortalecimento. Manutenção e fortalecimento dessas práticas. Então, vamos voltar 3 passos para trás. Quando a gente continua repetindo que mas é assim porque se não for assim eu não consigo, é assim porque só desse jeito que eu vou ter acesso, é assim porque senão a criança perde o atendimento, é assim porque senão eu perco o cliente. Quando a gente continua emitindo esses comportamentos, quando a gente continua
relatando e seguindo essas regras que a gente está estabelecendo, replicando, né, e derivando da nossa condição, a gente não está emitindo comportamentos éticos, minha gente. Então, para de cobrir o sol com a peneira. Não é antiético porque é contrário ao que está escrito lá no papel do código de ética do psicólogo, ou do analista do comportamento, ou o que for. É antiético porque, se a gente for analisar esse comportamento olhando para as consequências diretas para o indivíduo a curto, médio e longo prazo, diretas para o outro envolvido nessa contingência, imediatas a curto, médio e longo prazo, e as condições que a gente produz para os outros do futuro, a gente está vendo um comportamento que só beneficia o indivíduo que se comporta. Você está botando na conta de, mas são meus valores, é meu sonho, porque eu tenho que atender, porque eu tenho que, porque senão a criança vai ficar sem atendimento e eu preciso ajudar essa família. Então, assim, né, papel e fone de ouvido aceita qualquer coisa. Você pode até achar que é isso, e achar isso é outra esquiva experiencial linda, chama racionalização. O Freud já falava disso lá em 1800 bolinha. Então, você pode falar tudo isso, mas a análise dos contextos, produtos e contingências do seu comportamento só me diz que você está emitindo comportamentos para se beneficiar a si mesmo. O resto... E aí a gente entende por que o comportamento permanece. Se ele está sendo reforçado, ele vai permanecer, essa é a lei do comportamento. Então, a gente precisa olhar para o que a gente está querendo, né? Para o que a gente de fato está fazendo. Porque não é fácil ir contra o sistema. Não é fácil não ganhar tanto dinheiro de maneira imediata. Não é fácil construir um processo saudável de prestação de serviço, seja autônomo, ou seja numa empresa. São coisas difíceis. Por quê? Porque você vai estar só. E aí entra numa coisa que a gente falou muito há um tempo atrás nas nossas lives, que é: a gente precisa brigar juntas. Então, a gente precisa chamar a colega terapeuta para conversar. A gente precisa olhar para o nosso comportamento de falar mal da clínica que presta o mesmo serviço na nossa cidade e automaticamente identificar aquela gestora como vilã da história e entender que isso foi construído na nossa cabeça. Mulheres são inimigas. Sim. Mulheres, é incrível, ela quem desviou ele do caminho. O comportamento mais comum é assim: eu ouvi dizer que vai abrir a fulana de tal, que eu nunca nem tive contato nenhum com a fulana de tal, vai abrir uma clínica na minha cidade. E aí já faz assim. Imediatamente você se sente ofendida e atacada. Como se ela cuidar da vida dela e abrir o negócio dela fosse controlado única e exclusivamente em estabelecer aversivos para você. Você é tão biguista que assim, a fulana cuidar da vida dela é um ataque pessoal. E você não dá conta de atender todo mundo. Então, hoje na minha terapia, é importante fazer terapia antes da live. Depois, né? A minha terapeuta perguntou assim: se você já enxergava esse cenário há tanto tempo, o que está acontecendo agora que está diferente? Porque o que a gente tem observado agora? Agora está muito difícil. Tem muita clínica perdendo faturamento, tem muita família perdendo direito a atendimento. Então tá um cenário bastante preocupante. E aí, eu, organizando a minha resposta, cheguei à conclusão de que as mesmas coisas estão sendo feitas: cancelamento sem aviso, glosa,
pressão para baixar o preço, auditoria. Isso já acontece há bastante tempo, mas antes existia um intervalo entre os ciclos e entre as operadoras. Agora está tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Isso só me diz que essas operadoras, elas sentam juntas numa mesa de bar, no clube secreto dos planos de saúde, e diz assim, bora todo mundo junto atacar. O fato deles terem uma associação. Abrange, né? Associação Nacional das Operadoras de Saúde Suplementar. Em que eles discutem esses problemas, em que eles tomam ações coordenadas. Gente, dá 32 milhões de reais para uma única prestadora de serviço que faz exatamente o tipo de serviço que eles querem que seja compreendido como a única maneira sustentável de se fazer aba no Brasil. Isso não saiu da cabeça de uma pessoa que foi lá, tirou 32 milhões do bolso e botou ali. Isso é um fundo de investimento que é gerido por essa pessoa. Que, por um acaso do destino, é o presidente da Associação das Operadoras de Planos de Saúde. Mero detalhe. É um detalhe. E eu sempre convido, tem muitos anos que eu convido, porque isso foi uma coisa que eu aprendi no ano que a minha empresa parou de funcionar. Eu estava fazendo um MBA em gestão de negócios para poder me ajudar, né? E eu aprendi a ler um documento público. Toda empresa grande precisa publicar esse documento, que é o demonstrativo de lucro líquido. Naquele líquido, tá, gente? Depois que já pagou tudo, é lucro, é o que vai pro seu bolso. Lucro. E o lucro dessas gatas, que a gente não pode dizer o nome, mas essas mais famosas, o lucro líquido delas agora, no último ciclo fechado, passou de 52 bilhões de reais. Tá? E se a gente for olhar a tendência, desde o primeiro ano da pandemia, 2020, não existe um ano em que esse balanço foi menor do que no ano anterior. Ou seja, se a gente olhar o gráfico, quanto eles estão ganhando, cresce a cada ano. E é corrigido, viu, gente? Não é, mas é porque tem... Não. Corrigido. Tá? Mas a gente vê movimentações e a gente, às vezes, compra a ideia. E é por isso que a gente tem que ter um desenvolvimento de raciocínio crítico, analítico, político, assim, aguçadíssimo. A gente vê movimentações do tipo, mas o plano tá quebrando. A gente ouviu falar que a fulana de tal aqui na nossa cidade tá quebrando, fechou unidades. A gente ouviu dizer que tirou, por exemplo, agora eu posso falar porque essa é uma coisa, tirou da Qualicorp e levou para a Alcare porque a Qualicorp tava... E aí você vai olhar, os donos da Alcare são os donos da Qualicorp junto com outra que estava aqui, mudou ali, não sou eu, mas é meu filho. Então isso significa o quê? Que quando a gente segue aceitando o que o médico manda a gente fazer, produzindo documento para o advogado levar para o juiz, do jeito que ele diz que tem que ter um documento, obedecendo o que o juiz fala, a gente está nos beneficiando, como a Ana acabou de fazer essa análise funcional. Então eu convido vocês a assistir novamente esse vídeo e fazer anotações, porque eu acho que isso aqui é uma aula. Eu me beneficio, mas eu beneficio absurdamente mais ao sistema de planos de saúde privado. Então, para que eu coma um pedaço da fatia desse buffet, eu entrego o buffet inteiro para o plano de saúde. Enquanto que eu estou racionalizando que eu quero ajudar, e eu acredito em vocês. Eu quero ajudar a pessoa autista, essas famílias. Será que não teria outro jeito? Eu não estou falando de serviço privado. Eu não estou dizendo de você ter a sua empresa e cobrar 20 mil reais, 16 mil reais. E também a gente não está falando, agora você tem que largar tudo e ir lá pedir, pelo amor de Deus, pro SUS contratar você. Gente, né? Existe um milhão de coisas entre o absolutamente público e o absolutamente privado. É o 8 É um contínuo.
E a gente só consegue pensar em oposições. Ou é 8 ou é 80, ou é isso ou é aquilo, ou é certo ou é errado, ou é branco ou é preto. Tem mais de 50 tons de cinza entre uma coisa e outra, entendeu? Eu acho óbvio que dentre esses 50 tons de cinza, a pessoa que tá se fudendo aí é a cor da criança. Né? Então, vale a pena a gente sentar a bunda e estudar impossibilidades. Hoje eu postei devia ter trazido o livro, eu pego já. Eu postei uma foto que eu tirei de um livro que ele me marca profundamente, que é um livro, ele é de uma monja budista, que é quando é a Pema, como é que fala? Chodron? Deve ser. Que ela fala de viver o momento presente, que a gente sabe, eu tenho a impressão de que o Reis pegou tudo e tirou o nome budismo. Não, eu acho, Reis. Se eu tiver errado. Não, ele já foi isso mesmo. Tá. É assim mesmo. E aí, mas agora não é mais budismo porque agora é ciência. Então pode fazer apropriação cultural sem problema. Entendi. Se você disser que foi pela ciência. Tá bom. Então, nesse livro, e ele me foi indicado pela minha antiga terapeuta, num momento que eu estava passando por um momento difícil. O nome do livro é Quando Tudo Se Desfaz, né? E ele diz o seguinte, que a gente tende a atribuir a situações desconfortáveis como sendo negativas. Porque o sentimento é de raiva, tristeza, decepção. Então a gente tende a considerar isso como negativo. Quando na verdade isso é um excelente informativo de que as coisas não estão corretas, de que algo precisa mudar. Sim, dói porque importa. Dói porque importa. Então acho que já passou da hora da gente se unir. Eu sei que isso parece utópico de alguma maneira, mas eu acho que já passou da hora da gente se unir para construir cenários possíveis. A gente precisa construir caminhos possíveis, cenários possíveis, dialogar. Então, quando muitas vezes as pessoas que estão com medo, né, nos pressionam, me pressionam, e aí? Então faz o quê? Então faz o quê? Eu entendo a sua agressividade, você tá com medo, né? Eu entendo. E a melhor resposta que eu tenho para dar, como honrando o meu diploma de doutorado, é: provavelmente precisaremos construir. Não existe receita, assim como não existe método ABA. Né? Então, eu acho que é isso. Então, o que a gente está fazendo aqui é essa tentativa de construção, né? Da nossa prática, ética, compassiva, né? Neuroafirmativa. Mas a gente, voltar agora a fazer o full circle, a gente volta lá no começo. A gente vive no mundo real. A gente sabe que eu preciso comer hoje, que eu tenho aluguel para pagar daqui a 5 dias no meu caso, certo? Que o meu filho não pode ficar em casa porque ele vai começar a fazer um monte de comportamento autolesivo. A gente sabe. Ninguém tá falando, larga tudo e vai lá botar fogo na operadora de saúde e no judiciário e no escritório do advogado. Ainda não. Não é o momento. Mas não é isso, né? Não é isso. Eu sou usuária de plano de saúde, você também é usuário de plano de saúde. Somos todos lá em casa. A gente sabe. Mas você fala contra, mas você se beneficia. Porque eu não tenho 20, 30 mil reais para tirar do meu bolso se minha mãe for parar no UTI ou se eu sofrer um acidente. Que é a mesma realidade de quem neste momento imediatamente não pode tirar o seu filho do atendimento da operadora de saúde. Certo, ou da empresária que não pode imediatamente romper com todos os contratos com a operadora de saúde. Não pode. Porque senão vai falir e vai perder todos os clientes. Exato. O que a gente está dizendo não é porque esta é a realidade que se impõe agora que ela precisa permanecer assim. Isso. E muito menos que a gente precisa contribuir para que ela permaneça dessa maneira. Ativamente. Essa é a maior armadilha das agências de controle. Pelo amor de Deus, vão lá no Skinner 5300 Comportamento Humano e leiam a terceira sessão de comportamento social.
agências de controle são, né, esses grupos, essas comunidades verbais que detêm os reforçadores e, portanto, controlam o nosso comportamento. E boa parte do comportamento que essas agências controlam são comportamentos para mantê-las detendo o poder sobre os reforçadores. É a manutenção. É a manutenção. Né? Então, se você pecar, você vai para o céu. Se você não pagar... se você pecar, você não vai para o céu, amiga. É o contrário. Se você pecar, você vai para o inferno, vai sofrer pela eternidade. Se você não pagar, você vai ter seu nome no Serasa. Se você não atender o juiz, você vai preso. Se você não aceitar a determinação da operadora, você vai ficar sem serviço. Certo? Então, assim, não é porque a realidade assim se impõe que ela precisa ser desse jeito para sempre. E não é porque a gente também precisa trabalhar com dados de realidade, precisa pagar o nosso plano de saúde e precisa manter as nossas clientes no negócio, porque quando elas fecham, a gente perde. Que a gente não pode analisar, apontar aonde está errado, construir modos diferentes de fazer isso e ativamente trabalhar para que esse cenário não permaneça, se perpetue. E isso entra no conceito que tu apresentaste aqui de ética. Por quê? Isso nos beneficia, obviamente. Não nos calarmos e estarmos nos esforçando para apresentar possibilidades é para benefício direto da pessoa que a gente atende, e ao construir isso e quiçá desbancar, cortar o cordão umbilical da nossa prestação de serviço com o plano de saúde, a gente está construindo um futuro melhor para o próximo. Se tiver algo mais bonito do que isso, eu desconheço. E quando a gente fala do bem dos outros do futuro, tem uns textos da Camila Mochon, que é a professora da UEL, ela estudou muito esse mestrado e doutorado dela, estudou ética skinneriana e toda essa coisa. E ela falava muito, né, nos textos dela, ela fala muito nos textos dela, que muitas vezes o bem dos outros do futuro é um produto do nosso comportamento, dessas contingências entrelaçadas, né, do nosso comportamento, que muito provavelmente não vai recair sobre o nosso comportamento. E quando esse produto fizer, né, sentido, ou quando ele realmente for estabelecido, provavelmente a gente nem vai estar vivo. É eu plantar uma árvore que eu não vou ver crescer, que eu não vou usufruir da sombra dela. São ações preventivas que não vão me beneficiar diretamente, que podem não me beneficiar diretamente, mas que vão beneficiar a humanidade. E a gente sabe como isso é difícil, porque, de novo, a gente faz uma análise de uma microcultura. Olha, o que está acontecendo com o Brasil? As chuvas? As queimadas? O que está acontecendo com o mundo, né? Se a gente for olhar. Então, é porque o agronegócio manda no nosso país. E o agronegócio desmata, queima, empobrece o solo. Mas como é que está o bolso do agronegócio? Eu tenho um irmão que vai me matar. Eu tenho um irmão que ele é fotógrafo e ele tira foto de uma atividade que só pessoas ricas fazem, vou identificar menos. E muito mais de 60% desse público é do agronegócio. Sabe onde essas pessoas moram? Fora do país. Não, amiga, Bahamas, Maldivas, mora na Suíça. Brasileiros que passam assim, como não podem ter a cidadania desses outros lugares, passam 6, 7 meses lá, passam um mês aqui, volta mais 6, 7 meses lá. Então, lá no quintal deles, na Suíça, tá tudo verdinho. E tudo funciona. Esses brasileiros ou estão trabalhando para empresas multinacionais ou são dos poucos brasileiros que se beneficiam do agronegócio, que é majoritariamente feito por empresas multinacionais. São incorporadoras. Certo? Então, nem o dinheiro fica aqui. Não fica. Só fica o estrago.
É a exploração. Então a gente vai olhando a replicação desses padrões em diversos contextos. É porque vocês só sabem olhar, vocês só sabem falar do cenário do atendimento terapêutico à pessoa autista. Não, a gente olha para o mundo. E eu queria... Outra coisa que me... Deu um clique. Dá um ranço. Mas é porque vocês esquecem que nós estamos no Brasil. Porque isso tudo é fruto desse Brasil. Mas porque isso no aqui Brasil é assim. Não, gente, isso É. tudo é fruto de um negócio chamado capitalismo. Ok? O Brasil é só mais uma vítima dentro desse trem aí. Né? Enquanto nacionalidade. Certo? Enquanto Estado nacional. Então, assim, isso tudo é um produto da organização capitalista, da agência de controle chamada capitalismo, certo? Que, ao mesmo tempo que concentra riqueza e poder na mão de poucos, que são os capitalistas, os donos dos meios de trabalho, faz com que tudo que seja público seja sucateado, seja desvalidado, seja... Certo? Porque qual é, de novo, a narrativa corrente? Mas no SUS não é bom. Presta. Gente, eu nunca fui mal atendida no SUS. Muito pelo contrário. Nunca Eu fui mal muito atendida. mal atendida nas operadoras de saúde, que eu pago uma fortuna. Sabe o que eu vou fazer uma E recomendação? adoro um postinho. Eu vou fazer uma recomendação que eu recebi de uma amiga, Ana Arantes, Viu? para ler para os meus filhos, e eles, pequenos revolucionários dentro de casa. O Capital para crianças. Eu sugiro que vocês comecem com ele mesmo, porque ele é muito simples e ao mesmo tempo tá lá escrito. Pronto, lá, tá vendo? Agora virou política. Sabia que Tudo tinha é alguma política. coisa. Porque lá, elas agora estão falando de política. Agora vão ficar falando de comunismo, porque elas são PT. O capital não tem elas nada a são ver com Lula. comunismo. Ele estabelece uma teoria sociológica sobre como o capitalismo se replica. E é importante a gente entender isso, porque isso é tirar a venda dos olhos, né? É a gente conseguir ter consciência. Se você hoje não se sente forte o suficiente para falar, para se posicionar, comece a ouvir as pessoas que se posicionam, comece a ficar perto dessas pessoas, procure se fortalecer. Então, antes de eu ser mãe, eu li um negócio que eu achava lindo e que hoje me dói muito. Mas antes era lindo, antes de ser mãe, e agora me dói muito. Que é assim, é preciso uma aldeia para criar uma criança. Isso é lindo, né? Eu não tenho aldeia. E isso me dói muito. Então, eu tenho que dar conta de muitos papéis para que eu apenas tangencie o tipo de experiência que eu quero que os meus filhos tenham. Então, a gente só vai conseguir mudar se a gente for uma aldeia. Não dá para pensar diferente. E aí, a minha terapia tem funcionado tanto, eu tenho me curado tanto, que eu consegui voltar a ouvir o nome da música Imagine. E a letra dessa música é muito linda. Eu também super recomendo, porque imagine todas as pessoas do mundo compartilhasse o mundo todo. Então é disso que a gente está falando. E é por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente briga, porque isso toca no nosso coração, né? A Mari tá falando. A Mari tá falando, e esse ciclo se retroalimenta. O SUS deixa de fazer investimentos adequados porque já conta com a saúde suplementar. Eu queria fazer só um parênteses. Pode fazer. Um parêntese, aí escorre aqui assim. ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Por que não chama ANSS? Não continua. Deixa no ar. ANSS. Porque vocês gostam de história da Segunda Guerra Mundial? Vamos dar uma olhada no que significa SS. Tá? Denilson, a gente vai colocar o link da Amazon, Sim. do livro, né? Do livro da Quando Tudo Se Desfaz. A gente vai colocar nos stories Eu acho que ele tava pedindo o do Capitalismo para Crianças. O do capitalismo, o Capital. O Capital para Crianças. É maravilhoso, é maravilhoso. Todo mundo tem que ler e aí depois se aventurar em leituras um pouco mais complexas. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso
modelo. Gente, eu vi mais gente ficando aqui deitado do que aqui em pé. Aqui é mais confortável quando fica deitadinho. Se a pessoa deitar, o celular, eu né? imagino que seja, né? Porque você tem um pouco mais de amplitude. Aqui nós estamos nós duas aqui apertadinhas, né? Metade da tela é mesa, porque não tem outro jeito de fazer isso. É. Ali o enquadramento fica mais confortável. Não sei. Mas também a gente é velha, a gente tá acostumado a tudo na horizontal. Vai perguntar pra alguém da geração Z que só vê as coisas na vertical, talvez eles não gostem tanto. Mas a gente tá contando que todo mundo aqui já é formado profissional e pai e mãe, então, né, no mínimo, nasceu antes do ano 2000. Não, porque 24 anos quem nasceu no ano 2000 tá fazendo. Ao vivo eu gosto mais aqui. A Pamela tá dizendo, é o em pezinho. Em pezinho lá. Então, lembrando, para quem ainda tá por aqui, agora todas as lives da Realize vão estar na íntegra no nosso canal do YouTube. O link está na bio. Por favor, se inscrevam, porque quanto mais inscritos a gente tiver no canal, mais acessos a gente tem a coisas do YouTube para oferecer facilidades para vocês. É o sistema, eles detêm o poder do algoritmo, a gente precisa disso. Ok, gente? Então espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra na próxima quinta-feira. Vamos continuando dentro dos nossos assuntos. Do que aparecer pra gente comentar, que essa semana, né, a repercussão da live da semana passada criou na gente essa necessidade de vir aqui e falar, gente, vocês estão doidos? Você acha que a gente não sabe o que tá acontecendo? Vocês acham que a gente é herdeiro? Nossa, mas o sonho da minha vida era ser o que vocês acham que eu sou. Juro por Deus. Herdeira, sem nenhum contato com a realidade. Ah, minha vida ia ser tão boa, minha saúde mental ia ser perfeita se eu não tivesse nenhum contato com a realidade. Então, desejando para todos nós a perda absoluta de contato com a realidade. Até a semana que vem. Um beijo. Elas estão muito blogueironas, elas. A gente tá mesmo, gente. Então tá. Um beijo. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Espera. Eu não sei como é que encerra agora esse aqui. Mas onde é? Ali. Ali. Ah, tá.